Avaliação sobre esse resultado, esse empate por 1-1, onde você acaba não colocando titulares em campo. Do outro lado, a estratégia também foi a mesma. Queria que você falasse um pouco sobre a confusão na reta final do jogo, né? O jogo foi praticamente de 2 tempos, né? O Internacional teve um pouquinho melhor que o Grêmio no primeiro tempo. No segundo tempo, na minha opinião, o Grêmio esteve melhor. Conseguimos o gol de empate, criamos alguma coisa a mais. Acredito que se tivesse mais alguns minutos, o Grêmio poderia chegar à vitória. O Grêmio é pegado, disputado. O Grêmio propondo o jogo desde o início do jogo, buscando o gol, buscando a vitória. Mas o Grenal é assim mesmo, um Grenal de 2 tempos. Quanto ali no final é uma coisa normal, uma discussão normal. Eu acho que até que o Grenal em si foi muito devagar, pelo que é um Grenal. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas por ser um Grenal, né? Não tivemos praticamente nenhuma confusão, apenas aquela discussão do Rômulo com Ednilson. E ali fora tudo bem, faz parte, é coisa do jogo. Acho que o mais importante de tudo, nós temos que destacar. O resultado para a gente foi muito bom, fora de casa, tratando de um Grenal. Nos últimos 4 jogos, o Grêmio praticamente ganhou 10 pontos. Ganhou 3 jogos e empatou esse. Faz parte, vem melhorando nessa competição também. E dá de novo os parabéns do Daronco, que sendo um Grenal é muito difícil de apitar, ele esteve muito bem com seus assistentes. Então acredito que, pelo que aconteceu durante os 90 minutos, ficou de bom tamanho para os 2 times. Renato, à tua esquerda, por favor. O que você pudesse falar um pouquinho, o que você pretendia com a escalação do Galhardo ali no meio, né, por vezes até trocando com o Léo Moura, e se ele cumpriu aquilo que você pretendia? Sim, eu já havia testado ele nos jogos amistosos que a gente fez durante a Copa América. Na última segunda-feira ou terça-feira ele jogou lá em Caxias também nessa posição, ele já atuou naquela posição ali. É um jogador que se entende muito bem com o Léo Moura. Enquanto ele esteve em campo, ele cumpriu bem o papel dele, até porque tem que dar um desconto, porque muito tempo sem jogar, né? Então fica um pouco mais difícil. E eu coloquei ele porque ele sabe jogar naquela posição e nós temos a bola parada com ele que é muito boa. Infelizmente nós não tivemos as faltas ali próximo da área. Foi por isso que eu coloquei o Galhardo e enquanto ele esteve em campo, ele cumpriu bem o papel dele. Renato, quando o Tardelli foi substituído, o Grêmio era bem superior ao Internacional devido ali à entrada do Cebolinha. Por que a saída do Tardelli e a entrada do Darlan e não de outro jogador de frente? Não, o seu Tardelli, porque ele já havia falado comigo na hora do gol, que ele estava sentindo cãibra, ele correu bastante e também estava um pouco sem ritmo. E por conhecer bem o jogador no momento que ele volta da China, a preocupação de repente de uma câimbra virar um estiramento, uma lesão mais grave. A gente perdeu o Tardelli nessas partidas importantes que nós temos pela frente. Então, devido à câimbra dele, ele conversou comigo, resolvi tirá-lo. Até porque o Luan já jogou outros jogos ali e nós estávamos perdendo um pouquinho o meio de campo. Então, por isso que eu coloquei o Darlan e adiantei o Tassiano, que ele gosta de jogar, ele tem uma boa chegada na área, ele é tipo do Ednilson do Internacional, ele tem essa puxada, essa chegada. Então, somente reforcei a marcação nossa no meio campo, mas mesmo assim, as melhores chances, eu acredito que foram as do Grêmio. Por isso que eu falei, o segundo tempo, no meu entender, o Grêmio esteve melhor. Se o Everton tivesse tido um pouquinho mais de tranquilidade, levantado a cabeça no último lance ali dele, nós poderíamos ter virado a partida, mas faz parte. Após a partida contra o Vasco, Renato, você, também presidente Romildo Bozan, chegaram a citar que o Diego Tardelli, para ele poder voltar a atuar em alto nível, em primeiro lugar ele teria que querer atuar em alto nível no Grêmio. Hoje o Diego Tardelli correu bastante, se esforçou, mas algumas jogadas acabaram não dando certo, algumas bolas ele acabava errando domínio. Eu queria uma análise tua a respeito da atuação do Diego Tardelli e principalmente, ele está querendo, o Grêmio pode ter no futuro o Diego Tardelli que tanto torcedor quer? Sim, nós tivemos uma conversa com o presidente, com a diretoria, nós cobramos. O Tardelli foi um jogador que foi uma transação cara para o clube. Foi um jogador que eu pedi, o clube fez um esforço muito grande para trazê-lo e ele chegou para fazer a diferença, para nos ajudar.
E nós tivemos uma conversa séria, eu tive uma conversa séria com ele, o presidente teve, e ele se colocou à disposição. Falou que queria nos ajudar, está focado no trabalho aqui. A qualidade dele ninguém discute. Eu sei que ele vai nos ajudar bastante. Hoje se movimentou bem, é normal ele ter tido câimbra pela movimentação dele, acima de tudo por falta de ritmo do jogo. Agora, sem dúvida alguma, é um jogador diferenciado e pode ter certeza que ele vai nos ajudar. Se ele ficar focado, como ele nos prometeu, pode ter certeza. Mas pode ter certeza que a gente vai ficar cobrando dele também. Ele é um jogador do grupo, veio para nos ajudar. E com certeza, no momento que ele estiver totalmente, como eu já falei, focado, ele é um jogador diferenciado e vai nos ajudar sim. Deixa eu perguntar, Renato, sobre um outro jogador que tem muita qualidade, que é o Luan, que inclusive marcou o gol de empate do Grêmio hoje, né? Ele esteve por sair, você já falou mais de uma vez sobre esse processo de recuperação dele, da qualidade que ele tem. A pergunta é se você está percebendo nele uma mudança no dia a dia, dentro de campo, e você chegou a conversar com ele, porque com o gol hoje ele empatou no número de gols com a camisa do Grêmio contigo aí, né? Agora eu vou torcer para ele empatar no número de títulos, inclusive mais um Mundial, que eu vou ficar muito satisfeito, vou torcer muito por ele, que eu falei já para vocês lá atrás, quanto mais gols ele fizer, mais vitórias o Grêmio vai conquistar. É um jogador que tem treinado, tenho conversado bastante com ele, tenho cobrado muito dele. São 2 cobranças que eu faço seguidas, que são 2 jogadores mais ou menos parecidos, que é ele e o Jean, para eles pisarem na área. É a cobrança maior que eu faço dos 2 jogadores, até porque são 2 jogadores que jogam no meio e eles precisam chegar mais na área. E toda vez que eles chegam, eles criam e fazem gols. Então, é pro bem dele. Hoje ele entrou na área e fez o gol de cabeça. É um jogador que está recuperando sim o futebol dele aos poucos, ele tem treinado, tem se dedicado sim, ele sabe que o grupo gosta dele, a gente precisa dele. É mais um jogador importante como o Tardelli. Nós temos um grupo bom, um grupo qualificado, que nós estamos disputando 3 competições e a gente precisa de todo mundo, principalmente de um Luan, de um Tardelli, que são jogadores diferenciados, entendeu? Eles estão querendo. Eu acho que estão fechados com o grupo. Eles sabem o quanto eles são importantes para a gente, eles sabem o quanto eles são importantes para a gente conquistar no mínimo mais um título esse ano. Eles estão se dedicando. Mas é a coisa que eu falei do Tardelli, eu falo do Luan também. A gente cobra, a gente está em cima, a gente não dá mole para eles não. São jogadores que precisam estarem bem para nos ajudarem. Mas o importante é que eles estão querendo. Falava da questão dos reservas, ou um time misto, você resolveu colocar o time completamente reserva. O Internacional já manteve um pouquinho o padrão, né? Teve o Cuesta na zaga, teve Lindoso, que vem tendo sequência, com o Nonato, com o Edenilson, que é titular absoluto. Isso faz você valorizar ainda mais o resultado e deixar o Grêmio saindo mais fortalecido do jogo de hoje? Sim, não deixa de ser, né? Até porque eu sempre falo para vocês, eu tenho um grupo, eu não tenho um time. E o time que eu sempre coloco em campo, eu confio plenamente nos jogadores. Até porque, como o Internacional, o próprio Grêmio teve uma partida muito difícil na última quarta-feira, né? O Internacional passando de fase contra o Palmeiras, o Grêmio passando de fase contra o Bahia, mas a viagem, o desgaste muito grande. É aquilo que eu falo, não adianta você querer colocar os jogadores, os titulares em campo. Você tem os titulares em campo, mas ao mesmo tempo você não tem os titulares, porque eles não vão conseguir correr 3 dias depois, principalmente no campo pesado daqueles da Fonte Nova, mais a viagem, o desgaste é muito grande. Mas mesmo assim nós colocamos uma equipe totalmente diferente e jogamos igual para igual. Não só pelos números, mas o Grêmio propõe o jogo o tempo todo, mesmo com uma equipe diferente. Teve muito mais posse de bola, entendeu? Mesmo jogando aqui dentro do Beira-Rio. Então, mais uma prova que, independente de quem joga, o Grêmio propõe o jogo, busca a vitória. Nem sempre a gente consegue. Mas eu acho que a gente precisa dar os parabéns, né, para o nosso grupo todo, porque independente de quem joga, a entrega é muito grande, o foco, a concentração nas partidas é muito grande. Por isso que o Grêmio está aí, bem nas 3 competições, se recuperando muito bem no Campeonato Brasileiro, onde lá atrás muita gente, né, criticava, eu falava, calma, o Grêmio tem muitos jogadores no departamento médico, daqui a pouco esses jogadores vão sair, e depois da Copa América o Grêmio vai ser muito mais forte. E eu acho que ele tem provado isso nas competições, porque jogar uma competição já é difícil, 2 competições são dificílimas, 3 competições
O Grêmio em 3 semanas vai disputar 3 competições. Não é nada fácil. Todo mundo quer o resultado, nós também, mas a gente tem que entender, os jogadores são seres humanos. Por isso que de vez em quando você tem que dar uma folga dos jogos, que eu digo. O treinamento contínuo amanhã mesmo, porque é domingo, nós vamos treinar. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco, nessa de querer entrar na pilha, colocar a equipe principal para jogar todos os jogos, a gente acaba perdendo jogadores importantes, e aí mais um título vai ficar importante. Vai ficar difícil. Renato, você reconheceu que o Grêmio foi um pouquinho melhor no segundo tempo que no primeiro. Queria saber se isso pode ter sido pela forma como saiu o gol contra, até o time se recuperar do baque, demorou para se acertar e você consertou isso no intervalo, ou se não tem nada a ver com o gol, o fato do Grêmio ter sido melhor no segundo do que no primeiro? Não, o Internacional teve uma chance, 2 no mesmo lance, logo no início. O jogo estava controlado, mas aí infelizmente nós tivemos o gol contra. E aí, no momento que você está no clássico e você sai atrás, do jeito que saiu hoje, principalmente com o gol contra, mas a equipe se manteve tranquila ainda. Mas é lógico que o adversário cresce, dá moral, dá uma confiança maior, o torcedor vem junto com eles. Mas mesmo assim o Grêmio conseguiu, não estando tão bem no primeiro tempo, soube administrar. Eu falei, calma, que vai terminar e no intervalo do jogo a gente conserta, a gente corrige o que está errado. Corrigimos. O Grêmio voltou outro, o Grêmio foi melhor do que o Internacional no segundo tempo, buscamos, conseguimos fazer o gol, e é aquilo que eu falei, se tivesse mais alguns minutos eu tenho certeza que o Grêmio poderia virar, mas faz parte, eu acho que pelo que aconteceu durante os 90 minutos o resultado foi justo, e pra gente é importante, né, porque afinal de contas é um Grenal e na casa do adversário, e a gente conseguiu um ponto importante. Renato, esse mês de julho é um mês praticamente decisivo para a temporada, com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Como tu define esse momento que o Grêmio está em 4 jogos no mês, não perdeu nenhum, se classificou na Copa do Brasil, vem crescendo no Brasileiro, e sobre o Luan, ele voltar a marcar gol, a importância para ele, será que está voltando a aparecer o Luan de 2017? É aquilo que eu falei, depois da Copa América, o Grêmio está com todos os jogadores à disposição, o Grêmio ia crescer, o Grêmio ele é muito forte, onde todo mundo fica à disposição do treinador. É o que vem acontecendo. O Grêmio está muito bem nas 3 competições e é muito difícil você estar bem em 3 competições. E o Grêmio está. Quanto ao Luan, é importantíssimo um gol para ele, porque a gente vem cobrando dele, a gente vem exigindo dele, porque ele sabe que ele pode dar mais. Esse gol, sem dúvida alguma, para ele, principalmente se tratando de um gol no Grenal, vai dar uma confiança ainda maior para ele, entendeu? E vai ter uma credibilidade ainda maior com todo mundo. Foi importantíssimo, porque a gente quer que o Luan volte a ser o jogador que ele sempre foi, sempre nos ajudou. Chegou na seleção brasileira, foi o melhor jogador da América, o melhor jogador da Libertadores, merecidamente. Então ele sabe o quanto ele é importante para a gente. E ele vem melhorando, ele vem treinando, ele vem se dedicando. É isso que a gente precisa dele. Renato, você citou que o Grêmio vem melhorando, né, comparando a ele próprio nos últimos jogos. E aí te pergunto, claro, os resultados têm acontecido, mas a atuação, desempenho tem te agradado? E eu queria que você falasse principalmente do setor ofensivo, né? O Grêmio continua com a posse de bola, como joga já há algum tempo, mas aquele ímpeto, né, de finalizar, de agredir o adversário, me parece que às vezes está faltando algo mais. Queria que você falasse sobre isso, até se já detectou, né, qual é esse problema, porque que não tem mais aquele ímpeto de outros tempos. O Grêmio melhorou, mas o Grêmio precisa melhorar ainda mais. Eu acho que, antes mesmo da Copa América, eu falei que nós tínhamos... nós estamos nas 3 competições e nós precisamos dos resultados. Nós conseguimos, bem ou mal, a gente saiu da zona do rebaixamento brasileiro. Hoje, como já falei, são 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. De 12 pontos nós ganhamos 10 no Campeonato Brasileiro, nos recuperamos. Conseguimos a classificação na Copa do Brasil, antes da Copa América, e a classificação na Libertadores, onde muita gente não acreditava. Aos trancos e barrancos, o Grêmio com 8, 9 jogadores no departamento médico, a gente conseguiu os nossos objetivos. A gente sempre precisa melhorar. Mesmo a gente obtendo os últimos resultados, entendeu? Isso não quer dizer que o Grêmio não precise melhorar. A gente treina, mas é aquilo que eu falei, não é nada fácil você disputar 3 competições em 3 semanas. Quer dizer, a cada 3 dias você está dentro de campo, fora as viagens, disputando uma outra competição. Eu acho que uma cobrança maior tem que ser em cima das equipes que estão disputando uma competição somente. No caso do Campeonato Brasileiro,
que tem a semana toda para descansar. Agora, quem disputa 3 competições, gente, lógico que a gente precisa melhorar, mas não dá para exigir. Os jogadores são humanos. Não dá para exigir, por isso que de vez em quando a gente muda, mas não é nada fácil. Antes mesmo da Copa América e após a Copa América, eu falei para eles, olha, o futuro do clube vai ser decidido em 3 semanas, nos nossos 7 jogos. 4 pelo Brasileiro, 3 pelo Brasileiro, 2 da Copa do Brasil, 2 da Libertadores, uma coisa assim. Enfim, 3 semanas, a gente estava decidindo o futuro do clube no segundo semestre. 7 jogos em 21 dias. E aí, fora as viagens. E olha que o presidente, as diretorias procuram nos dar um conforto maior em termos de enfrentarmos o voo para dar uma tranquilidade maior para os jogadores. Lá mesmo em Salvador, nós jogamos, saímos de lá 2h30 da manhã, depois de um jogo pegado daquele, ninguém dormiu, voo fretado até Porto Alegre, chegamos aqui, mal deu para descansar, já treinamos de novo, 2 dias depois estávamos em campo para jogar o Grenal. Quer dizer, melhorar a gente precisa sempre, agora a gente tem que ter o bom senso. 3 competições, 7 jogos em 21 dias, vamos com calma, gente, vamos com calma. Quanto ao ataque, eu sei qual é o nosso problema, mas o importante é isso. Agora voltou todo mundo, importante que bem ou mal o Tardelli está voltando, o André está aí, perdemos infelizmente o Viseu, o Luan está voltando à melhor forma dele. Nós estamos aí, nas 3 competições, eu tenho certeza que não fizemos tantos gols assim nos últimos jogos, e mesmo assim a gente vem conseguindo os resultados. Então, a tendência é melhorar e a gente conseguindo os resultados.